Salve, salve galera do canal Arte Viva Bonsai. Aqui quem fala é o Aloísio. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo vamos tirar alguns galhos desse materialzinho, né? Que no início era para ser uma meia, mas o que acontece? Já está com quase 15 centímetros. Depois de pronto ele vai dar uns 17, então é um chorrinho. E quero falar um pouco das regras do bonsai, que é um assunto muito delicado e é o que eu penso, que eu acho que é nisso nós temos que preocupar nas partes que nós vamos falar aqui agora aqui, ó. Bom, o que mais interessa na arte do bonsai é a base, uma base muito boa, uma conicidade, temos que ter conicidade e proporção dos galhos. Isso aí é muito importante. São das regras. Igual eu falei, nós podemos quebrar a regra de boa, mas sempre levando para o lado da harmonia. Nós temos que ter uma planta com harmonia. Não adianta nós querer trabalhar, vou arrumar dois galhos aqui no sentido, vai ficar bom, sendo que não tem harmonia nenhuma. Não é que é errado, depende da situação, podemos ter dois galhos. Tanto que eu já vi um galho na curva por lá de dentro, dos caras de fora, ficou super legal. Pelas regras, é errado. Não podemos ter galho dentro das curvas. Então nós podemos quebrar as regras sim, mas sempre nós trabalhamos com harmonia. Exemplo, uma planta dessa aqui. O primeiro galho, pelas regras, está errado. Por quê? Como falei, nós vamos ter uma faixa de 17 centímetros. E o primeiro galho está o quê? 3 centímetros. Nós temos que ter um terço da altura da planta. Então, ia estar o quê? 5 e pouco. Ele tinha que ser mais alto. Mas é o que eu acho legal na planta. Desse jeito aqui, ó. Não vou chegar e vou... Como é que eu vou fazer um material disso aqui? Eu vou ter que cortar e jogar fora por causa da regra, tem que ser certinho. Não, se ela está dando harmonia, se ela vai, eu vou ganhar a proporção que eu quero com galho, com tronco aqui, ó. Tem que ser tanto que eu estou deixando ele crescer aqui, ó. Ele tem que crescer. Então, nós temos que trabalhar o material com proporção. Agora, a proporção do galho eu acho muito certo pelas regras. Eu vou levar aqui nós vamos gravar de fora ali para mostrar uma outra espécie, uma figueira também bem parruda, e quero falar um pouco sobre a proporção dos galhos também, essa eu creio que tem que seguir, porque se não seguir vai ficar muito desarmônico aquele troncão estranho ali, ó. Vamos lá, vamos ver ela como é que tá, né? Quero falar, depois nós vamos retirar alguns galinhos dessa parte aqui, ó, que não faz parte, igual aqui, ó, por exemplo, o primeiro, o segundo galho, e aqui nós temos o terceiro desse lado aqui, ó. Nesse caso aqui já fica desarmônico. Aí já não é tanto pela regra, mas a regra do bonsai, mas é porque ele não dá harmonia nesse sentido dessa parte aqui, ó. Mas temos projeto que vai no mesmo lado, que fica legal com harmonia. Bom, vamos lá, vamos ver como é que é. Eu vou falar o porquê que ele tem que ter uma proporção boa, os galhos. Bom, então vamos lá. Como eu falei, conicidade. Esse material tem bastante conicidade. Primeiro galho, nós vamos jogar ele para cá. Aqui ele vai dar uma altura boa, primeiro galho. Primeiro galho, vamos fazer uma encostinha, igual nós fizemos com esse. Aqui, segundo galho, terceiro galho. Beleza. Só que, porém, nós temos um tronco grosso. O que adianta um tronco grosso? Nós vamos ganhar ramificação num galho fino desse aqui? Não. Isso que nós temos que deixar ele desenvolver bastante para nós ganhar uma proporção dos galhos, uns galhos fortes. O primeiro galho mesmo tem que ser essa faixa aqui, ó, para combinar com o tronco aqui, ó. Não adianta nada nós termos um tronco grosso com os galhos fininhos, ramificados aqui, todo. Olha para ver aqui, esse aqui, por exemplo. Olha a diferença. Não vai dar proporção nenhuma um galho desse aí, ó. Nós temos que ter um galho bem forte, seguindo as regras, igual eu falei. Muitas coisas nós temos que seguir. Igual o primeiro galho
tem que ser bem mais forte, um galhão grosso, e assim por diante. Mas não ficar aquele galinho fino aqui, igual que eu vou pegar um galinho desse aqui, fazer o negócio e já vou ganhar as ramificações nele aqui no fininho. Agora, que proporção tem um material desse aí, um tronco dessa grossura, com uns galinhos finos desse aí, ó. É a mesma coisa, você pegar um toco e fazer uma copa falsa ali, ó. Punhado de ramificação, sendo que ele tá liso, não tem nem cicatrizado, nem cicatrizou, fica escondido. É uma coisa sem proporção, uma coisa estranha, vai ficar estranho no nosso material. Então nós temos que ter o tronco, a espessura do tronco, nós temos que ter um galho forte, uns galhos fortes. Não podemos ter um galho fino desse jeito aqui, ó. Que isso é muito importante na haste de bonsai. Bom, então vamos lá, vamos retirar igual eu falei, né? Vamos retirar esse galho, eu tinha até tirado ele aqui já, ó, e ele acabou brotando de novo nesse local aqui, ó. Vamos retirar ele. Beleza, né? Aqui, o que vai acontecer aqui? Nós temos um galho de frente, nós vamos deixar ele agora de frente e jogar ele mais para cima, mas se eu jogar ele para cima, ele vai ficar muito, esse galho aqui com esse vai ficar muito distante, então nós vamos deixar ele aqui na frente aqui, ó. Aqui, nós temos esse mesmo galho seguindo a mesma direção aqui, ó, do terceiro galho. Então, esse galho nós temos que retirar ele aqui, ó. Vamos retirar ele, deixar esse aqui, vamos seguir. Eu gosto muito de seguir essas partes aqui, igual o primeiro, segundo, terceiro, que é o galho de fundo e o galho de frente. Mas o galho de frente vai depender da altura. Se esse galho aqui fosse, o terceiro galho fosse mais baixo aqui, ó, nós poderíamos jogar ele aqui, ó. Mas como ele está uma distância até longe aqui, nós temos que deixar ele para cobrir essa parte dele aqui, ó. Aqui nós temos um quarto galho nessa parte aqui, que nós vamos jogar ele aqui, ó. Ele vai ficar uma distância boa, separando os patamares dele aqui, ó. Então, é isso aí que eu acho importante. Tem muitas coisas, igual eu falei, não que não podemos fazer de outro jeito, podemos sim, não tem problema. Essa aqui, porque eu gosto de fazer ele desse jeito aqui, ó. Mas quando a planta dá harmonia, beleza, nós podemos jogar galho diferente. Esse aqui, ó. O que acontece aqui? Ele tá caído aqui, ó. Só que nós temos que ganhar muita força nesse primeiro galho aqui, que está desproporcional ao tronco. Então nós vamos fazer o que com ele aqui? Nós simplesmente pegamos o arame aqui, vamos posicionar ele. Jogar. E vamos pegar ele aqui e fazer o quê? Jogar isso aqui, ó, para cima. Por que para cima? Porque a planta ganha mais força quando ela tá jogada para cima, para ganhar força apical. Se ela ficar caída ali, ela vai chegar uma época que ela vai ficar estacionada. Esses outros vai tomar mais força e não é o que nós queremos. Nós queremos que esse primeiro galho toma força para nós ganhar uma proporção do nosso material aqui, ó. Esse aqui, se fosse por regra, nas regras mesmo, por exemplo, esse galho aqui, ó, ele tinha que vir aqui, ó, mais para baixo. Mas não significa que não podemos fazer desse jeito aqui, ó. Podemos. Igual a mesma coisa do primeiro galho, que é um terço da altura da nossa planta, que ele tinha que ser essa altura aqui, ó. Mas nessas partes, nós podemos sim quebrar as regras, de boa. Um galho aqui mais... Deixa eu tirar esse aqui também. Como ele está muito forte, nós vamos deixar só esse mais fino aqui, ó. Beleza? Jogando ele para cá, ó. E assim nós temos nosso materialzinho que, como se diz, era mamê, mas agora se tornou um chorrinho, que ele saiu do controle, saiu bem mais alto, que ele tinha que mamê, ele tinha que continuar aqui, ó. Mas é um material que eu fico satisfeito.
Eu sou satisfeito em olhar o material desse aqui, ó. Igual eu falei, porque se nós for pôr na ponta da caneta as regras todinha mesmo, rapaz, eu vou te falar uma coisa, salva poucos bonsai, porque, né, lógico, tem muitos com as regras tradicionais, né, que é o japonês, né, mas tem muitos também que não segue as regras, mas todo jeito nós temos que ter harmonia. O galho, a posição dos galhos, tudo, nós temos que ter harmonia. Tanto faz se ele estiver dentro de uma curva, se ele gerar, ele precisa daquele galho dentro daquela curva ali para dar harmonia, então vamos deixar. Mas sempre respeitando essa parte da proporção dos galhos, eu acho muito importante. E assim nós temos que respeitar, porque temos que ter galho forte quando dependendo da grossura do tronco. Esse aqui, ó, para ver, ó, tá bem mais fino do que o tronco, tá desproporcional. Então não é legal. E é isso aí, né? Quero agradecer a vocês que ouviram o vídeo aqui, muito obrigado. E mais uma vez eu convido vocês que estão chegando agora a se inscrever, né? Acione o sininho para receber notificações. Sim, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.